aleluia! Seja bem-vindo ao canal Jovens Curados para Curar. É um prazer estar aqui contigo todos os dias, te ver aí novamente, porque aqui tem vídeo todo dia para trazer um direcionamento, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Então corre aí rapidinho, ó. Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 18. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. E eu amo quando o Senhor Jesus ele traz comparações, falando coisas do céu através das coisas da terra, né? Porque Jesus ele sempre fez isso. Ele explicava as coisas celestiais através das coisas naturais. E hoje nós vamos ver mais uma vez o Senhor Jesus falando sobre isso. Então vamos lá, a leitura já é um pouquinho longa, mas é top, vale a pena a gente fazer. Mateus 18, 23, e a palavra de Deus vai dizer assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-lhe o sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. E no 31 ele diz: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes? Não deveria tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E no 31, versículo Jesus, e no 35, o Senhor Jesus termina dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um de seus irmãos. Aleluia. Então, vamos entender isso aqui, gente, porque isso é poderoso, jovem. Preste atenção aí, abre a tua mente aí, essa cabeça, essa mente de Cristo para você entender aí. Vamos lá. Jesus aqui está fazendo uma comparação. Lembra? Nós ainda estamos falando sobre quem é o maior do reino do céu. E Jesus agora está trazendo aplicações para que a gente possa entender. Mas agora ele falou de novo sobre parábolas. E eu amo parábolas. Por quê? Porque as parábolas trazem um entendimento de como as regiões celestes funcionam através aqui do dia a dia, meu, seu, do seu acordar, do seu deitar. Isso aqui é muito legal. Então o Senhor Jesus começa a mexer agora na questão do perdão. Por quê? Porque o Senhor sabe como o meu e o seu coração ele fica endurecido na hora de você perdoar. Por quê? O perdão ele tem que vir de dentro para fora. O perdão, você precisa entender essas verdades para que você possa praticar esse ato de perdoar. Então aqui Jesus está dizendo, ó, tinha um senhor que ele tinha um escravo e ele devia muito dinheiro para ele. Então ele manda ele chamar aquele cara e fala: ó, tem que acertar as contas comigo aqui. Ele fala: mas Senhor, não tem como. E ele se humilha, se prostra e pede perdão e fala que vai pagar. Mas o Senhor vê como aquela dívida não poderia ser paga. O que ele faz? Eu te perdoo, não tem problema, você está liberado. E assim Deus também fez comigo e com você, perdoando nossos pecados. Porque o livro de Salmos diz que o resgate do homem era um valor muito alto e ninguém podia pagar. Então, Cristo Jesus, ele vem e ele cobre essa dívida, né? Deus, ele tinha que julgar o pecado do homem em alguém. Então, ele manda Jesus, que veio para morrer no meu e no seu lugar. Por quê? Porque Deus julgou em Jesus tudo aquilo que era a minha culpa. Então, porque Jesus foi julgado e ele recebeu todo esse castigo, hoje eu e você, aleluia, podemos
voltar para o Pai. Hoje nós podemos nos reconciliar com Deus. E quantos são gratos por essa obra de redenção de Cristo Jesus? Amém? Então eu sou muito grato por tudo aquilo que Jesus fez. Só que aqui o comparativo que o Senhor Jesus começa a trazer era de algo que ele iria fazer ainda, porque o Senhor Jesus ainda não tinha morrido. Mas ele aqui já estava dizendo, tinha um credor que ele tinha uma dívida muito grande, e essa era a humanidade. A humanidade ela não podia pagar a sua dívida, né? O resgate da vida do homem era muito alto, não tinha como ninguém pagar. O sacrifício que se fazia de ano em ano era para cobrir pecado, não para poder perdoá-los, né? Como Cristo Jesus fez. Cristo ele nos comprou de novo para Deus. Então aqui o Senhor Jesus está trazendo esse comparativo. E esse servo ele é perdoado. Mas quando esse servo agora que foi perdoado encontra um outro amigo dele, conserva um outro amigo dele, um irmão dele, eu posso dizer hoje, é um irmão em Cristo seu aí, um jovem, um primo, um colega, um amigo do colégio, um parente seu, essa pessoa devia também alguma coisa para ele. E aí, quando ele encontra essa pessoa, o seu coração endurece e ele não libera perdão, ele não consegue se compadecer mesmo aquela pessoa pedindo da mesma forma que ele pediu para o seu Senhor. E aqui é um comparativo, né? Jesus aqui está fazendo um comparativo. E aqui ele fala, não vou te perdoar não, o que você fez me machucou muito, você não deveria ter falado aquilo pra mim, você não deveria ter feito isso, e ele não libera o perdão. E é aqui que eu quero que vocês entendam a importância de fazer isso. Por quê? Lá em Mateus, se a gente voltar um pouquinho, Mateus 6, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Mateus 6, isso mesmo. Lá em Mateus 6 tem a oração dominical, né? A gente apelidou de a oração do Pai Nosso, né? Mas não estou falando mal sobre isso. Mas ali o Senhor Jesus ele ensina como nós deveríamos orar para falar com o Pai. Por quê? Vem os discípulos de João e falam, o teu mestre, o João ensina o pessoal a orar e o Senhor não vai ensinar a gente a orar? Então Jesus fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês falam com o Pai. Então vocês devem fazer dessa forma, né? Não é uma regra, não é uma reza que você tem que repetir aquilo ali assim, não. Jesus fala assim, eu vou ensinar uma forma de vocês falarem com o Pai. Porque oração é um lugar onde você consegue alguma coisa de Deus, mas também é um lugar onde o Pai consegue algo de você. Então é uma conversa, é um relacionamento. Eu gosto de dizer que é uma via de mão dupla. Um vai e o outro vem, amém? Mas no meio dessa oração, Pai Nosso que está no céu, que ele vai explicando, lá no versículo 14, ele diz assim, porque se... Não, vamos voltar um pouquinho antes, cadê? No 12. No 12 ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Então, Jesus nos ensina a pedir perdão. Jesus, Pai, perdoa meus pecados, assim também como eu vou perdoar aqueles que me devem. E aí no 14 ele dá a explicação disso. Porque ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui o Senhor Jesus ele nos ensina algo poderoso. Ele começa a nos dizer que perdoar não é beneficiar o próximo. Perdoar é você não cortar um fluxo de Deus que vem para a sua vida. Por quê? Da mesma forma que o Pai te perdoou e esse fluxo ele corre por dentro da sua vida, o Pai aqui está dizendo, se outro irmão seu, ele te machucar, ele te ofender, ele fizer alguma coisa por você que vai te trazer dor, não endureça o coração. Perdoe ele também. Por quê? Para que esse fluxo não seja cortado na sua vida. Porque quando eu e você não liberamos perdão, porque nós achamos que vamos beneficiar aquele nó cego, aquele amigo que era que disse que era um falso amigo, que era um lobo em pele de cordeiro, mas ele foi e acabou com a tua vida, com a minha vida, fez fofoca, contou um segredo que não era para contar. Eu não sei o que ele fez contigo, né? Porque são milhões de hipóteses aí. Mas quando eu e você não liberamos esse perdão, esse fluxo de Deus ele é interrompido na nossa vida. E aí nós temos que lembrar do que Hebreus 12 nos fala. Lembra? A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Vamos voltar aqui. Hebreus capítulo 12. O autor de Hebreus ele vai nos ensinar uma coisa aqui poderosa. Ele diz assim,
Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E no 15 ele diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. O que é essa raiz de amargura? A raiz de amargura, ela acontece quando alguém te machuca, quando alguém, ela faz algo para você que te machuca, que você acaba ficando triste, chateado, porque aquela pessoa fez mal para você. E quando você não elimina essa raiz de amargura, olha o que acontece. Ele diz assim, essa raiz de amargura, ela vai brotar e vai vos perturbar. E por meio dessa raiz de amargura, muitos vão ser contaminados. Então olha o perigo de você endurecer teu coração ao ponto de você olhar para o seu irmão e você sentir raiva dele por causa daquilo que ele fez com você. Pô, eu ajudei tanto esse cara, eu ajudei tanto essa menina e agora ela tem essa postura comigo, ela faz isso comigo. Então nessa hora aqui nós não devemos deixar que o nosso coração se endureça. Se alguém te machucou, se alguém foi infiel contigo, se alguém te traiu, né? Porque preste atenção, só vai te trair aqueles que estão próximos de você. Lembre-se sempre disso, porque se um maluco na rua passar e falar mal de você, você não vai se abalar. Mas se aquela pessoa que trabalha contigo, que anda contigo, que almoça contigo, que janta contigo, ela fizer isso, aí sim vai rolar aquele sentimento de traição, né? De ingratidão, né? Porque a ingratidão, ela é terrível. Mas eu quero que você, jovem, se lembre de uma coisa poderosa aqui. O perdão não é para ajudar essa pessoa. O perdão é para que esse fluxo de Deus continue na sua vida. Então, eu não sei o que aconteceu na sua infância, quando você era criança. Eu não sei algo que pode ter, algo que fizeram com você no período que você era criança, que te machucou. Mas hoje, o Espírito Santo manda te dizer, libere perdão para essa pessoa, porque o perdão não é para beneficiar essa pessoa. De repente essa pessoa, ela já até morreu, essa pessoa ela nem tá mais aqui na terra, mas o que ela te fez te machucou tanto que você ainda guarda isso dentro de você. Então o Espírito Santo manda te dizer, libere esse perdão, confesse, fale com a sua boca, eu te perdoo pelo que você fez, e vá praticando, declarando. De repente vai ser com lágrimas, vai ser com dor, mas vai ser um processo. É um processo. Perdoar não é você se esquecer daquilo que aconteceu. Amém? Grava isso aí. Perdoar é você lembrar e não mais sentir dor. Só que isso é um processo. Esse é o perdão. Então, e lembre-se, quem vai tratar com essa pessoa é o seu pai. Eu sou pai, eu tenho 2 meninos. Se um parar de falar com o outro, eu vou brigar, eu vou chamar a atenção dele. Por quê? Porque eu vou corrigir eles, porque eu amo eles. Mas eu não quero que os meus 2 filhos parem de se falar. Mas se um fizer algo errado para o outro, que machucar o outro, eu vou corrigir o outro. Por quê? Porque eu amo os meus filhos. Então não fique achando que se essa pessoa fez algo contigo, e ele vai sair impune por isso. Não tem esse sentimento dentro de você de querer julgar, de querer trazer juízo. Deixe que o nosso pai, o seu pai, corrija essa pessoa. É o Senhor que vai tratar com ela, não é você. A sua parte é liberar perdão. Mas Ricardo, eu vou liberar perdão e eu vou ter que voltar a me relacionar com ela? Não, lógico que não. De repente essa pessoa te fez muito mal e ela perdeu a sua confiança. Então a partir daquele momento você não vai voltar a confessar certas coisas para ela, conversar certas coisas com ela. Então dê tempo ao tempo, observe. De repente essa pessoa vai se quebrantar, vai passar por um processo em que você vai ver que realmente ela houve uma transformação na vida dela. E aí você pode se permitir devagar voltar a se relacionar com ela. Mas se essa pessoa não tá nem aí, não endureceu seu coração, não se preocupe. Não se preocupe, libere o perdão, porque o perdão ele é para você. O perdão ele é para mim e para você, não para outra pessoa. E deixe que o Senhor vai tratar com ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa juventude que hoje aprendeu um pouco mais sobre o perdão. Porque o perdão, Senhor, é uma ordenança sua para que esse fluxo do seu perdão continue a fluir pela minha e pela sua vida. E assim eu te abençoo, jovem. Assim eu declaro essas palavras sobre a sua vida, de que o Espírito Santo vai trazer uma restauração
coração. Você vai tirar esse peso que está dentro de você. A partir de agora, libere esse perdão. Entre no seu quarto, feche a sua porta, se quebrante, chore e peça perdão. Fala, eu libero perdão, Senhor, para a vida dessa pessoa que me machucou. Em nome de Jesus.